começar agora mais uma live. Olá, Clarice, seja bem-vinda. Sabrina, tudo bem? Vou te chamar aí, viu, Sabrina? Aqui também, César. Esperar o pessoal entrar, a gente vai começar a nossa live, beleza? Pastor Vaneilton, seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Espera aí entrar mais gente. Aí então o pessoal do projeto. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Saudade do Senhor? Beleza, bem-vinda. Paz do Senhor. Sabrina, eu te mandei a sua estação, você aceita aí pra nós poder estar louvando. Flávia, seja bem-vinda. Manda abraço pra família aí, pastor. Saudade. Vamos para mais um tiquinho pro pessoal entrar, para nós poder estar começando a oração, dando a palavra. E logo depois vamos ouvir a Sabrina, tá com louvor. A César entrar. Genilson, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Pastor, em nome de Jesus, se Deus quiser, você vai estar aqui com a gente de novo, viu? Saudade. É a chefe entrar, né? Que seu chefe não pode esquecer, não, porque o chefe manda em cima. O pastor faz desse game, não. Ué, tô até com medo. Sério mesmo. Tô com medo. Tô com medo mesmo. Você não imagina como. A César entrar aqui. Até agora nada. Bom, quero primeiramente agora aproveitar e agradecer quem entrou, né, na nossa live. Mais uma vez de maio. E aí, Sabrina, tudo bem? Oi, a paz do Senhor, tudo jóia, graças a Deus. E Oi? tá dando pra ouvir, beleza? Sim, tá sim. Beleza. Pessoal, nós vamos aqui agora começar uma oração. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo, né? Aproveitar e chamar o chefe também para entrar aí junto com a gente. Islândia, seja bem-vindo também. O pessoal vai convidando a galera aí. Patinho, você A paz do Senhor, tudo bem, Rafael, Sabrina, a paz? A paz, jóia. agradecer a todo mundo. Mas vou começar com uma oração. Daqui a pouco vamos estar com a palavra e já já o pastor vai estar com a gente, tudo bem? Amém. Pai querido, Pai amado, Deus grande, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa tarde de hoje, que o Senhor continue nos abençoando, Pai. E que o Senhor, Pai, livre da gente todo o mal, tudo que é de ruim em nossas vidas e em nossa família, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, não só hoje, Pai, porque por tudo que o Senhor nos deu, Pai, o Senhor sempre nos abençoa cada dia mais e mais, Senhor. E que o Senhor continue nos dando força de vontade, que o Senhor abençoe a nossa live, abençoe a nossa família, abençoe o César, a Sabrina, a todos que estão aqui na live, meu Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo, Pai. Não só hoje, Pai, mas para todos sempre. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler aqui agora em Mateus. Maravilhoso. Mateus 12. Mateus 12, no versículo 36, que vai dizer assim: Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar
na conta do juízo, do dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Palavra bem forte, né, que Mateus fala. Pensar que a gente tem que se preparar para o dia do julgamento, né? A gente não sabe o dia do amanhã, não sabe o que pode acontecer, né? E simplesmente está acontecendo muita coisa aí que está muito triste, né? Bem, tudo bem, meu amigo? Aproveitar que o nosso pastor já está aqui, a gente poder começar, né? Porque ele tem compromisso, né? Você sabe se já entrou coisa? Eu não vi, não, pai. Deixa eu consigo ver aqui. Manda para ele o link aqui. Assim, só se ele tá pela perfil da Escola Rema. Dá uma olhada aí. Tenta chamar a Escola Rema, Água Santa. Vou olhar aqui, para a gente começar. Ele ficou sem saber como entrar, eu mandei para ele o link. Entendi. Ver se ele tá aqui. Sejam bem-vindos a todos que estão aí assistindo a gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até agora. Até agora eu não consegui entrar, não. Não, eu posso ler um versículo, Rafael, com isso? Deixa um versículo? Pode? Fique à Vou vontade. deixar só um versículo da palavra de Deus aqui para a gente, enquanto o pastor vai entrando aí. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar podendo participar aqui do Bem-Ditos com os irmãos. Gostaria só de deixar o versículo aqui em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, alguns versículos que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Amém? Palavra boa, né? De João 15, que fala da videira verdadeira, que o Pai lavrador é o nosso Senhor Jesus. Se nós não estivermos unidos com Ele ali, nós não podemos dar frutos, frutos que floresçam e que venham dar vida eterna e venham dar outros frutos, né? Que essas árvores elas venham multiplicar e dar novos frutos, mas para isso nós estejamos juntos com o lavrador maior, que é o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha falar nos nossos corações nessa noite, amém? Sabrina, tá com você o louvor. Pode ficar à vontade. Olá, boa noite, né? Mais uma vez, a paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu vou estar louvando um hino e vocês meditem na letra dele. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, né? Em geral. Mas nós sabemos que no Senhor nós encontramos descanso. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma.
Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa descansar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Só precisa descansar. Descansa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, seja bem-vindo ao nosso projeto. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Aleluia. É com você, pastor. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem aí? Estou ouvindo, beleza. Estão ouvindo, beleza? Primeiramente, quero pedir perdão, gente. Eu não sou muito bom de tecnologia, não tenho muito costume. E eu tinha entrado às 18 horas em ponto, só que eu entrei, eu não tinha trocado o perfil. E como a gente faz algumas transmissões pelo perfil do Rema Lagoa Santa, que é a escola, né, o Centro de Treinamento Bíblico, eu entrei, depois que eu fui ver, eu estava no perfil errado. Eu tive que sair, voltar, e eu não mexo muito, a minha esposa não está aqui. E aí depois eu descobri aqui em cima mexendo,
que eu tinha como fazer o convite para entrar. Então, eu descobri tudo isso agora. Então, atrasou um pouquinho, mas eu estava assistindo vocês falando. Tá bom? Mas só que eu tinha entrado no perfil errado. Vocês me entenderam? Amém. Deixa eu perguntar. Primeiramente, eu quero agradecer ao Felipe, né? É Felipe ou César? Ou Felipe César? É os dois, pastor, César Felipe. É que eu lembrei do seu nome, Felipe. Aí a gente falou César. Falei, acho que é Felipe César. Eu quero te agradecer pelo convite, viu? Quero agradecer também o Rafael, né? Que é o coordenador dessa live aí do Estendido. Obrigado aí pelo convite. E pedir perdão para os irmãos que estão assistindo aí ao vivo, né? Porque quase que eu adiava pela segunda vez esse nosso encontro. A primeira vez foi devido a uma cirurgia que acabou que, por causa da pandemia, a gente nem conseguiu fazer até hoje a cirurgia. Então, até aproveito para fazer um pedido de oração. Estejam orando. Eu vou possivelmente passar em breve por uma cirurgia nos olhos, que eu já fiz, mas precisa fazer de novo, mexer mais um pouco. E o segundo motivo agora é que eu tenho uma reunião às 19h30, fui convocado pelo nosso pastor aqui em Lagoa Santa, e aí eu pedi para que vocês pudessem antecipar esse encontro e prontamente vocês aceitaram. Então, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que vocês estão me dando para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vocês ouvem bem, né? Também. Beleza. Tá bom. Então, e aí? Posso começar, então? A gente começar a falar um pouco sobre a palavra? Já podemos começar? Pode. Já podemos? Então tá. Então hoje, irmãos, eu vou trazer uma meditação sobre algo que nesses dias que nós temos vivido, né, dias difíceis, dias terríveis, né, dias de pandemia, essa pandemia que já se arrasta aí para mais de um ano, e vou falar de um assunto, uma palavrinha, né, tão pequena, são 2 letras apenas, mas tão importante, tão vital para nós que somos filhos de Deus e para o mundo inteiro, que é a palavra fé, né? Tanto temos precisado, né, de fé para viver esses dias, atravessar esses dias, mas será que nós entendemos realmente o que significa fé? Né? O que significa fé para você? Para um pouquinho e pensa. Né? Você que é filho de Deus, talvez já esteja mais esclarecido do que a palavra diz a respeito. A palavra de Deus diz a respeito dessa palavra, fé, mas o mundo inteiro hoje, né, precisa de fé e acredito que para atravessar esses dias a fé nunca foi tão, né, requisitada. Mas o que significa fé? Né? Então, eu fui buscar o significado dessa palavra e eu fiz algumas anotações. Não sei se você tem costume, né, na live de estar com a Bíblia, eu acredito que sim, mas se você também quiser ter uma caneta, um papelzinho para anotar, porque eu separei vários versículos e eu acho que talvez o tempo fique um pouco curto, né? Para a gente poder abrir todos e acompanhar. Se você não conseguir acompanhar, então, se você quiser anotar, né? Ou se quiser, depois você, né, pega o meu contato aí que eu passo para vocês direitinho, para que a gente não fique, né, muito tempo, né, procurando todos os versículos que talvez não dê tempo. Tá bom? Mas fé. O que é fé? Né? Segundo os conceitos dessa palavra no dicionário, uma definição mais geral de fé, eu fui buscar lá no dicionário e a palavra fé significa o seguinte: crer, ter confiança, acreditar, ter convicção. Então, as pessoas elas acreditam que isso significa fé. A maioria das pessoas elas creem que fé significa isso: crer, ter confiança, acreditar, ter convicção. Só que a palavra de Deus ela nos traz uma definição bíblica, né, mais aprofundada do que é fé. E tem uma diferença que faz toda, sabe? Tem uma palavra, na verdade, que Hebreus vai trazer para a gente essa definição de uma forma mais clássica, né? E tem uma palavra que diferencia do senso comum do que significa fé. Então, vamos abrir o que significa fé segundo a Bíblia. Eu dei a definição segundo os dicionários, né? Segundo as pessoas acreditam que é fé. Mas a Bíblia tem um detalhe que faz toda a diferença. Então, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 11, verso 1. Lá no finalzinho da sua Bíblia, depois de Filemão.
antes de Tiago. Se você pegar de trás para frente, você acha mais rápido. Depois de Filemão, antes de Tiago, você vai achar Hebreus. Muitos atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, porém, nós não sabemos o verdadeiro autor, né? Mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, vai fazer uma definição, que é uma definição clássica, né? Que todos, a maioria, pelo menos de nós crentes, conhecemos essa definição, esse versículo praticamente de cor. Mas diz assim na minha versão, acompanhe comigo. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, eu falei que a definição, segundo o dicionário de fé, é crer, ter confiança, acreditar, ter convicção. Só que a definição bíblica ela traz uma palavrinha que faz toda a diferença e que os dicionários não trazem, que é a palavra certeza. O que é certeza, irmão? Certeza é não ter dúvida. Certeza é algo que a gente coloca no nosso coração e se alimenta daquilo. É uma certeza. Na certeza não há dúvida. E na versão Almeida Revista e Atualizada, ele define essa certeza como firme fundamento. Fé é certeza ou fé é firme fundamento das coisas que se esperam. E convicção, ou a NVI diz que é prova, a prova das coisas que nós não vemos. Então, essa palavrinha certeza é que faz toda a diferença entre a fé que a Bíblia define e a fé comum, a fé do senso comum, a fé do dicionário, a fé que as pessoas acreditam que é a fé verdadeira, mas é a fé bíblica, ela traz essa palavra que é a certeza. Então, nós temos que ter certeza naquilo que nós cremos. Então, nós podemos ver através desse versículo, irmãos, né, e não sei a versão que você está com ela aí, né? Temos hoje disponível, né, através do tablet, através do smartphone, tanta facilidade de você ter uma Bíblia em várias versões. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes uma versão só não traz talvez uma compreensão mais plena daquilo que a Bíblia quer nos revelar. Então, quando você vai ver outras versões, você vê outras traduções, isso ali às vezes traz uma clareza maior para o nosso entendimento. Como eu falei, tem versão que traz certeza e outra traz firme fundamento, né? E a segunda parte do versículo fala que é convicção e outra fala que é a prova das coisas que nós não vemos. Então, dois elementos a gente já começa a entender que fazem parte da fé bíblica. Dois elementos essenciais. Primeiro, a certeza, né? A Bíblia diz aqui, Romanos 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o segundo elemento é a esperança. Fé é certeza somado à esperança, né? Por que esperança? Porque nossos olhos não veem, não podem ver, nossos olhos naturais não conseguem ver muitas das coisas que nós esperamos, mas a fé traz isso para o hoje através de uma certeza. E nós, como filhos de Deus, nós podemos, então, às vezes até confundir os conceitos na nossa cabeça, né? Eu confesso que durante um bom tempo na minha vida, na minha caminhada cristã, eu sou uma pessoa que fui criado dentro do Evangelho, meu pai era pastor da Igreja Assembleia de Deus. Amém? Alguém conhece aí a Igreja Assembleia de Deus? Uma igreja muito tradicional, muito conhecida. Acho que o Felipe César foi da Assembleia, né, Felipe? Amém. Então, meu pai foi pastor há muitos anos, hoje ele já é falecido, está com o Senhor, né? Mas eu confesso que o meu entendimento era um pouco limitado nessa questão do que venha realmente a ser fé. E, às vezes, nós podemos confundir os conceitos. Nós podemos colocar a fé somente como esperança das coisas que nós não vemos. Nós só aguardamos, nós só esperamos. Então, esperar é uma atitude muito pacífica, não é verdade? Você espera algo, uma hora vai acontecer. Então, você fica aguardando, aguardando. Só que fé não é só esperança. Fé é, primeiramente, certeza. Então, eu vou contar uma historinha que veio na minha cabeça aqui no meu mundo de Bob, né? Vou contar uma historinha que possa, talvez, trazer uma ilustração
mais clara sobre fé sendo certeza, e a certeza diferente de só esperança, mas certeza com esperança. Vamos supor que você vá tomar um ônibus para casa de uma pessoa, marque um compromisso com essa pessoa, e você faça uma pesquisa na internet, você nunca pegou esse ônibus, e você vê o ponto onde ele vai parar, vê o número do ônibus, qual é a linha, o horário que ele vai passar. E hoje já a tecnologia nos ajuda com isso, né? Fala até o tempo, a trajetória, onde vai chegar, enfim. Vamos supor que você viu tudo isso e constatou que o ônibus vai passar num certo ponto, numa certa rua, às 5 horas da tarde. Você tem um compromisso marcado e calculou direitinho para você chegar antes. Só que você olhou correndo, né? Você fez a pesquisa muito rápida e saiu, e chegando no ponto do ônibus, deu 5 horas a hora do ônibus passar e nada. Quer dizer, você não está vendo o ônibus, não chegou ainda, né? Mas você tem a esperança de que ele vai passar ali, não é verdade? Você tem esperança, eu creio que vai passar aqui. Eu estou aguardando, não estou vendo, mas eu estou aguardando. Então você está na esperança ainda. Só que dá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a pessoa já te liga, e aí, já está vindo, já está dando a hora do nosso compromisso. Você fala assim, ó, eu estou aguardando um ônibus, né? Eu creio que ele vai passar aqui, eu dei uma olhada, ele deve estar atrasado, alguma coisa aconteceu, mas eu espero que ele passe aqui. Então você continua na esperança. Só que o tempo vai passando, passa meia hora, 40 minutos, e aí você começa a duvidar e falar, será que eu vi direito? Será que é aqui mesmo o ponto? Será que não é na rua de trás? Será que eu não olhei errado, na correria? E aí chega uma pessoa, já quase uma hora, você já estava com um compromisso atrasado, e fala para você, qual ônibus que você quer pegar? E você fala para a pessoa, fala, não, esse ônibus não passa nessa rua. Você olhou errado, né? Você se enganou, passa na rua de trás. O que acontece? A partir daquele momento, antes dessa pessoa te dar a informação, você começou até a duvidar. Você tinha esperança, você não via com seus olhos, o ônibus não tinha chegado, porém, aquela certeza que você tinha antes, talvez já não era tanto, sabe? Você não tinha mais essa certeza, você começou a ficar na dúvida se realmente você olhou certo. E aí a pessoa falou para você que você estava enganado. Então, essa é a diferença. Se você já tivesse pego esse ônibus algumas vezes, se você tivesse cercado, né, de toda a informação, tivesse perguntado, tivesse entrado na internet, se certificado de que realmente ali é o local, ou você já tivesse tido a experiência de tomar aquele ônibus naquele horário, ainda que ele atrasasse, você teria a esperança de que ele ia passar, mas você também teria a certeza. E ainda que atrasasse, você ia ligar para o seu compromisso, ó, alguma coisa aconteceu, mas eu sei que é aqui, eu tenho certeza que é aqui, e eu vou chegar no compromisso, ainda que eu atrase um pouquinho, espera, mas eu tenho a certeza, meus olhos não estão vendo, né? O ônibus não chegou ainda, mas eu tenho a certeza, a convicção de que eu estou no lugar certo, de que ele vai passar, eu só estou esperando. Entende, irmão, a diferença? Uma coisa é você ter só a esperança de que algo vai acontecer, outra é você ter a certeza. Então a fé é a esperança junto com a certeza, daquilo que os seus olhos não viram. Olha o que fala aqui, a convicção, né? Ou a NVI fala que é a prova das coisas que nós não estamos vendo, mas não estamos vendo ainda com os nossos olhos carnais, mas o nosso espírito, no nosso homem interior, não, nos nossos olhos da fé, nós já temos aquilo como uma certeza. Então nós nos comportamos como algo que não vai falhar, de jeito nenhum, porque não podemos ter dúvida. A fé é inimiga da dúvida. Então, essa é a fé que a Bíblia define para nós. Temos que ter esperança, porque nós não vemos, esperamos, né? Mas nós temos a certeza. Então, a fé traz o futuro para o hoje, para o agora. Você já se comporta como se algo já tivesse acontecido, ainda que você não veja, mas você tem a certeza, o firme fundamento, a convicção de que aquilo vai acontecer. Amém, irmãos? Então, eu, durante um tempo na minha caminhada, eu não entendia isso. Eu achava que fé, sabe, aquele pensamento que você fala assim, ah, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se tem algo que Deus já revelou para você, você sabe que Ele quer, então nós não devemos nunca falar isso. Isso é uma dúvida. É só uma esperança. Ah, se Deus quiser, quem sabe um dia vai acontecer. Não. Aquilo que a palavra de Deus nos promete é algo que produz fé no nosso coração e essa certeza de que vai cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa para você, tenha certeza, pode aguardar.
continua na esperança, mas tenha certeza de que ele já te deu, só vai se materializar a qualquer momento. Então, essa, às vezes, é a dificuldade de muitos. Muitos ficam aguardando, aguardando, mas no fundo, não tem a plena convicção, a plena certeza de que aquilo vai acontecer. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é certeza. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Então, vamos continuar. Nós que somos filhos, então, precisamos ter essa certeza. Pois é assim que o mundo pensa. O mundo pensa só na fé, na questão da esperança, né? O mundo também tem fé, mas a fé deles não é certeza. Já viu um ímpio falando, eu tenho fé em Deus de que eu vou casar, eu tenho fé em Deus de que isso vai passar, eu tenho fé, mas a fé no coração deles é só uma esperança. Eles acreditam que vai acontecer, mas eles não têm essa plena convicção, essa plena certeza. Por quê? Porque a fé deles não tem um firme fundamento. Nós vamos entender onde está baseada a nossa fé. Então, o que acontece? Nós devemos pensar diferente. Nós devemos pensar diferente e hoje, nos dias que a gente está atravessando, querido, a gente precisa colocar para eles o que é realmente a fé bíblica, o que é a fé que Deus colocou no nosso coração, como que eles devem acreditar, como que eles devem ter certeza naquilo que Deus prometeu. Nós não devemos pensar como o mundo pensa, né? Nós, pelo contrário, Romanos 12, verso 2, não precisa abrir agora, a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente pela renovação dela, através de quê? Da palavra de Deus. Não é verdade? Então, a nossa mente tem que ser mudada. Nós não devemos ter a mente conforme o mundo. Paulo fala assim, não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas renovai a vossa mente. O que é renovar a mente? Pela palavra de Deus. O tempo todo a gente lendo a palavra de Deus vai produzir fé no nosso coração. Né? Então, seguindo. E como podemos ter essa certeza? Já que a gente sabe que fé não é só esperança, é uma certeza. Como é que a gente pode ter essa certeza? Através da onde? Então, vamos lá para Romanos. Deixa marcado aí, se você tem algum marcador, o texto de Hebreus 11, e volta um pouco para a carta de Paulo aos Romanos. Como que nós podemos ter essa certeza que é um elemento essencial para essa fé bíblica? Como que nós podemos ter essa certeza? Romanos, capítulo 10, verso 17. Através da onde? Coisa que o mundo não tem essa certeza. Por que o mundo não tem essa certeza? Porque eles aprendem que fé é aquilo que ensinaram para ele. É aquilo que o pai, a mãe passou. Né? Fé é isso. Fé é você fazer oração, é você rezar, você acreditar. Fé é crer que você é filho de Deus. Mas tudo isso é muito pouco, né, para aquilo que a Bíblia traz como firme fundamento para a nossa certeza do que é fé. Então, Romanos 10, verso 17, diz assim na minha versão. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu não sei como é que está a sua versão. A fé vem pela pregação. Algumas versões mais tradicionais falam assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como eu falei antes, como é importante a gente ter várias versões, porque esse era um dos versículos que eu lia durante toda a minha vida, eu confesso, irmão, que eu não compreendia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa tradução, para mim, ela não é tão clara, né? Para a gente poder entender como que é produzido fé no nosso coração. Então, quando você vê em outras versões, por exemplo, eu anotei aqui, na versão NVI, que é uma versão muito boa hoje, ela diz que a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Então, já tira, né, a tradução de palavra de Deus. Ela fala pela palavra de Cristo. E a versão King James, ela fala, a fé vem pelas boas novas. E o que são as boas novas? É o Evangelho de Cristo. Então, no grego, essa palavra de Cristo, né, é a palavra rema. E a palavra rema significa o quê? A palavra falada. Então, tudo isso que a gente leu agora, vamos tentar traduzir. A fé, ela vem não só pelo simples ouvir, né, e nem só por ouvir a palavra de Deus,
vamos dizer, os judeus, eles ouvem, eles leem, eles estudam a palavra de Deus. E por que que a fé bíblica ainda não atingiu o coração deles? Porque se eles tivessem a fé verdadeira na palavra de Cristo, eles receberiam Cristo como Senhor, como o ungido de Deus, e eles não receberam até hoje. Né? Eles não acreditam na nova aliança, eles não acreditam nas palavras de Cristo, eles ficaram com a palavra de Deus no que diz respeito à velha aliança, ou seja, o Velho Testamento. Então, se você lê nessa tradução, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, os judeus, eles ouvem e estudam a palavra de Deus, porque a velha aliança é a palavra de Deus. Mas quando você vê uma tradução diferente, falando que a fé vem pela palavra de Cristo, pelas boas novas do Evangelho, e a palavra no sentido original, no grego, é rema, significa palavra falada. Falada por quem? Pelo próprio Cristo, o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus trazida pela ótica daquilo que Cristo veio trazer. Cristo expressou a palavra de Deus em atitudes, né, vivendo, e ele é a própria palavra viva. Lá em João, capítulo 1, fala que o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra falada, que é o próprio Cristo. Ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Então, Cristo veio trazer uma clareza do que significa realmente a palavra de Deus. E é essa palavra, esse evangelho das boas novas em Cristo que traz a fé no nosso coração. É esse privilégio que nós temos. Nós temos a palavra falada, a palavra de Cristo, o evangelho das boas novas, vai trazer, então, a certeza das coisas que nós esperamos. E a Bíblia diz também, mais para frente, ó, depois a gente vai ler esse versículo, que fala que nós somos salvos por essa fé, por essa palavra. Mas, e essa fé, o que significa para nós, irmãos? O que essa fé significa para nós? Para nós que somos filhos de Deus. Acredito que todos que estão participando da live já são salvos, né? Já entregaram as suas vidas, acredito. Mas se houver algum visitante também, alguém que foi convidado, ou não sei se essa live vai ser salva, alguém vai assistir depois, e você não está entendendo muito o que significa essa fé bíblica, eu quero dizer para você que para você poder compreender com mais clareza, você precisa deixar essa fé das boas novas do Evangelho entrar no seu coração. Porque só aí, então, tornando-se filho de Deus, nova criatura, e aí sim você vai fazer dessa fé um estilo de vida. Na verdade, essa fé, querido, essa fé bíblica, ela é algo que nós precisamos nos alimentar dela todo dia. É um estilo de vida do cristão. Né? Como eu falei, alguns conceitos na nossa cabeça, a gente que está no Evangelho há muitos anos, né? Eu vou fazer 50 anos daqui a um mês, e eu fui criado dentro da igreja. Mas eu achava que fé, por não buscar mais conhecimento aprofundado, não ler, não buscar revelação da palavra, essa fé era limitada no meu entendimento. Eu achava que fé era algo que a gente tinha que buscar como uma carta na manga, como eu costumava fazer. Vou falar outra ilustração aqui. Há um tempo atrás, eu costumava pegar uma nota de R$50, dobradinha, e colocar no meio dos meus documentos na carteira. Para quê? Né? Um tempo atrás. Eu, às vezes, queria comprar algo e abri a carteira e gastei o dinheiro. Estou sem dinheiro, e agora? Poxa, queria tomar um picolé, queria comprar um pão para levar para casa, e aí eu lembrava, não, tem um dinheiro aqui para uma emergência, né, que eu guardo sempre escondidinho. Aí pegava essa nota e usava. E aí depois eu ia repor lá, né? Porque isso era algo que eu tinha para um momento de emergência. Na época em que não era todo lugar que aceitava cartão ainda, né? Hoje não, hoje não precisa mais andar com dinheiro, né? Todo lugar você já faz débito e está mais prático. Mas a fé, eu achava que era assim também. Era algo que a gente se alimentava, que a gente guardava para usar no momento oportuno. Naqueles momentos do dia mal, naquele momento de enfermidade, naquele momento que você perde o emprego, naquele momento, sei lá, que você que talvez tenha namorado, a namorada largou você e você ficou desesperado. Enfim, eu achava que fé era isso. Era só para esses momentos, né? Como alguém pode dizer, agora vamos ver se realmente aquilo que se aprende na igreja, a sua fé
vai realmente sustentar você, se você vai agir em fé. Não, querido. A Bíblia nos diz que a fé é o único estilo de vida que nós devemos viver. É um estilo de vida, é uma vida de fé. Não existe outra forma de viver a não ser pela fé. Por quê? Porque no momento que nós estamos aqui falando, nós estamos sendo sustentados pela palavra da fé. Como? O ar que você respira, algo tão simples, né? Parece tão simples, mas nesses dias tomou um sentido tão glorioso, você poder respirar, né? Você respira, você sente o seu pulmão limpo, você sente o ar entrando e saindo, tantas coisas acontecendo dentro do seu pulmão. Eu fiquei suspeito uns dias, no final do ano passado, de Covid, e eu confesso que eu orava e ainda assim tinha momentos que vinha temores na minha cabeça, mas eu, pela fé, repreendendo a enfermidade, e eu respirava, eu sentia uma dor aqui no meio do tórax, depois foi irradiando para as costelas, sabe? E aí eu respirando, puxando o ar e sentindo, e aquele temor, e o inimigo querendo colocar uma pressão na minha cabeça, você pode ficar internado, aquela coisa toda, e em fé, eu resistindo, né, crendo na palavra que eu era curado, que o Senhor levou as dores, né, sobre ele, as minhas dores, as minhas enfermidades, e sabe, usando a fé, mas e hoje você vê, né, algo tão simples que é respirar, mas ainda assim é pela fé, né? O seu coração bate, é sustentado pela fé. A Bíblia diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então, fé é um estilo de vida. Fé é algo que você não vai usar só no momento em que precisar, não. Por quê? Porque fé é algo que nós devemos viver o tempo todo. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A Bíblia não diz que o justo vai usar a fé em alguns momentos oportunos, quando ele precisar, mas ele vai viver pela fé. É uma vida de fé. Então, olha que interessante. É uma questão de vida ou morte, irmãos. Se você faz algo que não é pela fé, você não está caminhando para uma vida plena com Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente faz que não é através da fé é pecado. E o pecado gera morte. Sabe, a gente precisa entender que a nossa vida, ainda que esteja tudo bem, ainda assim é pela fé. O justo viverá pela fé. E existe 4 versículos na Bíblia, sabia disso? Que fala essa mesma verdade. Vamos abrir em Romanos, capítulo, volta em algumas páginas, capítulo 1 de Romanos, verso 17. Muito conhecido. E você vai ver que essa passagem bíblica se repete por 4 vezes. Será que a Bíblia fala algo 4 vezes? E esse algo não é importante para nós como cristãos? Claro que é. Se ela repete 4 vezes a mesma frase. Romanos 1,17. E vai ter que dar uma acelerada, viu? Nosso tempo já está indo embora. Mas eu vou dar uma acelerada, vou passar para vocês, se não der para ler tudo. Não vou ler os 4 não, tá? Eu vou falar para vocês se vocês quiserem anotar. Mas Romanos 1,17 fala o seguinte. Visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que o apóstolo Paulo falou assim, como está escrito? O apóstolo Paulo, ele usava muito a velha aliança para confirmar a revelação que Cristo trouxe para ele na nova aliança. E isso está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Não vamos abrir agora. Então, nós temos 4 versículos, 3 no Novo Testamento, e 1 no Velho Testamento, falando que o justo viverá pela fé. Então, não é algo novo, querido. Essa viver pela fé, Jesus trouxe isso com mais clareza, o apóstolo Paulo também falou sobre isso com mais clareza, mas é algo que Deus projetou para o ser humano desde Adão. Desde Adão, o homem sempre precisou da fé para viver. A fé na palavra de Deus, acreditar que aquilo que Deus fala é a verdade. Então, se você quiser anotar, ó, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, vai falar essa mesma verdade, que o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38. Se não tiver como anotar agora, depois eu passo para vocês, tá? E Velho Testamento, Abacuque 2,4. 4 versículos falando que o justo viverá pela fé. Então, querido, se você está vivo hoje, você está respirando, você está bem, você está com saúde, você está com emprego, ou você está passando alguma dificuldade, ou você está passando um dia mal, ou você tem alguém na sua casa enfermo, não importa se você está bem, se você está passando por uma luta, tudo você precisa se apegar a essa fé, você precisa viver, se alimentar o tempo todo dessa fé. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus, por que isso é importante?
O verdadeiro relacionamento com Deus depende disso. É impossível você ter um relacionamento porque a nossa fé não é uma religião. Não é verdade? A nossa fé é um relacionamento com um Deus vivo, que fala, que ouve, que se relaciona, que desde o Éden sempre quis se relacionar com o homem. Então, depende dessa fé verdadeira o nosso relacionamento com Deus. Ele precisa também ser mantido pela essa fé. Quer ver? Volta lá para Hebreus, então, se você marcou aí. Hebreus, capítulo 11. Olha o que diz o verso 6. Nós lemos o verso 1, né, a definição de fé. Mas olha o que fala o verso 6 de Hebreus 11. Nosso relacionamento com Deus tem toda a diferença quando nós compreendemos, querido, que a fé é um elemento vital, um elemento essencial. Nós não conseguimos viver um relacionamento pleno com Deus sem a fé. E essa fé é uma vida de fé. Não é só na hora que você ora. Não é só na hora que você está falando com Deus ou está lendo a palavra de Deus. Não, é no seu trabalho, na sua escola, você andando na rua o tempo todo. A fé é que sustenta você. E olha o verso 6, fala assim, de fato, né, Hebreus 11 é clássico, né? Todo o capítulo fala sobre a fé, mas no verso 6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? É impossível você ter um relacionamento com Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, como é que você vai ter relacionamento com alguém que você não acredita que ele existe? Para pensar. É impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com Deus sem fé. E o relacionamento com Deus é o dia a dia, é todo o tempo. Não é só na hora que a gente ora, não é só na hora que você lê a Bíblia, não é só nesse momento de live, não. É uma vida de fé. Você precisa viver crendo que Ele te salvou, crendo que Ele te resgatou, crendo que Ele tirou você do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é o tempo todo, né? Não é só... É claro que existe um momento em que a sua fé vai ser mais testada, vai ser mais provada, né? Como Pedro começou a andar pelas águas, de repente ele começou a reparar, né, na força do vento, começou a reparar nas coisas, né? E hoje, para dentro da gente, a gente começa a reparar, né, a pandemia chegando mais perto da gente. Eu perdi um tio semana passada, até então não tinha afetado minha família, mas um tio meu, irmão do meu pai, faleceu semana passada. Talvez você tenha um exemplo também aí de alguém mais próximo de você, né, de um amigo. Eu perdi um amigo de infância, perdi... Sabe, essa pandemia vem nos apertando, né? As notícias ruins vêm chegando perto da gente. Então, nesse momento, realmente, aquele que vive pela fé vai ter a sua fé confrontada de uma forma mais forte, não é verdade? Então, aí você precisa resistir firme na fé, né? Resistir o diabo, resistir a mentira dele, né? E você crê que Deus vai continuar te guardando. Mas não é só nesse momento, é no momento que tudo vai bem também. A sua vida precisa... Para agradar a Deus, é impossível se você não viver pela fé. Para ter um bom relacionamento com Deus. Amém, querido? Nosso tempo está passando. Mas eu não sei se você estou falando muito rápido, está sendo muito rápido. Vocês estão conseguindo compreender, né, aquilo que eu estou tentando passar para vocês, aquilo que eu aprendi, o que é a fé? A fé precisa ter certeza, não só esperança. A fé é algo ativo, a fé é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Não é algo que você só tira, né, de dentro do seu espírito para agir naqueles momentos de dificuldade, para orar com mais fervor, não. Né? A fé é um estilo de vida, você precisa entender isso, que você precisa viver pela fé o tempo todo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E para glorificar a Deus, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé naquilo que Deus fez através de Cristo por nós. Porque tudo que nós fazemos para Deus só é aceito através da fé no que Cristo fez, o verdadeiro sacrifício, porque tudo que nós fazemos, se não fosse Cristo, não ia atrair a atenção de Deus, não ia agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus através de Cristo, só através do sacrifício dele. E é aí que nós conseguimos ser aceitos na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Amém. Então, existe, para a gente tentar fechar aqui, 4 tipos de fé. A gente falou da fé no conceito comum, né, do dicionário, que a maioria das pessoas, elas acreditam que tem fé. Já viu a pessoa falar, vou fazer uma fezinha. Você quer fazer uma fezinha? Vou jogar no bicho, vou jogar na loteria. É a fé,
Na cabeça deles é uma esperança de que Deus, eles acreditam, eles falam que acreditam em Deus, mas é uma fé que não é a fé bíblica. Ele fala, vou fazer uma fezinha, quem sabe, meu Deus, né? Deus é bom e eu ganho, e a minha situação muda, eu fico rico. É a forma que eles entendem que é fé, mas eles não têm certeza. Você imagina, se você tivesse certeza que ia ganhar, aí seria bom demais, né? Mas a nossa fé não, a nossa fé é certeza. Daquilo que Deus prometeu, querido, pode ter certeza, não vai voltar atrás. Deus falou com você, Deus prometeu algo para você, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para cumprir a sua palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Cristo não vão passar, elas vão se cumprir cabalmente. Toda ela, toda a profecia, tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Essa é a diferença e nós temos essa certeza. Mas existe 4 tipos de fé que a gente pode, então, agora aqui diferenciar. Primeiro é a fé que eu falei, do senso comum, é a fé natural. É acreditar no mundo físico, né? E essa fé é que todo mundo tem, né? Nós, como seres humanos, temos também a fé natural. Essa fé vem pelos sentidos físicos, né? Vem pelos 5 sentidos, vem pelo olfato, pela audição, pelo paladar, pelo tato. É a fé que vem de fora para dentro. Você acredita nas coisas porque você pode tocar. É a fé de Tomé, vamos dizer, né? Tomé, quando os discípulos falaram que Jesus ressuscitou, Tomé não tinha visto. Tomé falou assim, eu não acredito de jeito nenhum se eu não tocar. Olha o sentido físico. Se eu não tocar nas suas mãos, no furo das suas mãos, se eu não encostar, se eu não ver, olha outro sentido, a visão. Então, essa fé natural vem através dos sentidos físicos, no nosso contato com o mundo exterior. E Tomé falou isso, eu só acredito se eu ver. Quando Jesus encontrou com Tomé, Jesus falou, toca aqui, Tomé. E falou assim, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. A fé verdadeira, que não é a fé natural, que todo ser humano tem, a fé produzida pela palavra é uma fé bíblica, uma fé de acordo com o coração. Mas a primeira fé é a fé natural, que todos nós temos, né? Todo ser humano tem. A segunda fé, tipo de fé, que confunde muito com a fé verdadeira e bíblica, nós conhecemos como assentimento mental. O que é isso? É concordar com a nossa mente. Querido, cuidado, que isso é muito parecido com a fé verdadeira, a fé bíblica. E muita gente, muitos religiosos, e até dentro das nossas próprias igrejas, elas acreditam que têm a fé verdadeira porque elas têm essa fé, que é o concordar somente com a mente, que é acreditar somente com o seu intelecto. Então, eles são ilimitados, eles só acreditam naquilo que a sua mente pode digerir, aquilo que é lógico. Só que a fé, ela vai além da lógica. A fé, ela confronta a lógica. A fé é aquela que escolhe, às vezes, coisas que a lógica não vai compreender. Mas esse assentimento mental, essa concordância com a mente, faz com que as pessoas se tornem religiosas. E, infelizmente, acredito que dentro das igrejas tem muita gente assim, sabia? Muita gente que acha que tem a fé verdadeira, que vive e frequenta as igrejas, mas não deixou ainda a fé bíblica entrar no seu coração. E eles acreditam no Jesus humano, no Jesus que ensinou coisas boas, eles acreditam que por frequentar a igreja é suficiente para que eles sejam salvos, mas ainda assim eles só concordam com a mente. Mas a fé não pode só estar na mente, não é só uma concordância. Então nós vamos agora para o terceiro tipo de fé, que é a fé no coração, que é a fé que é produzida dentro do espírito. Essa fé não é de fora para dentro, como a fé natural, é o contrário, ela é produzida de dentro para fora. Ela é independente daquilo que você vê. É independente daquilo que você possa tocar. Ela é certeza. Lembra da definição de fé? É a certeza das coisas que se esperam. Mas é o fato consumado, é a convicção de coisas que você não está vendo. Então, não dependa dos seus olhos, não dependa dos seus ouvidos, dos seus sentidos físicos, porque essa fé, ela vai contra isso. É algo que você tem certeza. E onde está essa fé? Através da palavra de Deus. É a fé que nós conhecemos, a fé que move montanhas. É a fé que você diz, como Jesus falou, se você disser para aquele monte, ergue-te daí, lança-te no mar, e não duvidar, porque a dúvida é o maior problema para a fé. É o pior inimigo da fé. Se você não duvidar no teu coração, Jesus falou assim, vai acontecer exatamente aquilo que você falou. Vai acontecer. Então, essa é a fé de Deus. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que nós devemos viver
por essa fé, a fé no coração. Existe um quarto tipo de fé, não dá para a gente entrar muito, seria um outro estudo, né, outra, né, oportunidade, quem sabe, que é uma fé especial. É a fé, o dom da fé, que se você quiser anotar, depois você lê, né, que alguns recebem esse dom da fé. É uma fé especial. Ela vai além dessa fé que nós temos no coração para nos relacionar com Deus. Está em 1 Coríntios 12, do verso 9 a 11. Não vai dar tempo de a gente ler, né? Mas é o dom da fé. Pessoas que Deus dá, né, uma fé além da medida. Pessoas que acreditam em algo que a maioria dos crentes não acreditam. E operam nessa fé. Essa fé é para operar milagres, né? Eu imagino que Deus já estava colocando esse tipo de fé no coração de Pedro. Como que Pedro era ousado, né? Pedro falou, Jesus veio andando sobre o mar, ele estava no meio da noite, e Pedro falou assim, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Então vem. Ele teve fé suficiente para fazer o sobrenatural, sair do barco e andar sobre as águas. O único homem na Bíblia que a gente conhece que andou sobre as águas. E os outros demais ficaram lá. Quer dizer, ele foi além. Então, esse quarto tipo de fé é um dom especial, querido, que Deus dá para alguns, não para todos. Mas nós precisamos viver pela fé, e essa fé no nosso coração, né? E quando a Bíblia fala no Novo Testamento de coração, está falando do nosso homem interior, está falando do nosso espírito que foi vivificado, foi recriado em Cristo, né? Através de Cristo. E essa fé verdadeira, a fé do coração, que é de dentro para fora, ela está disponível só para quem é filho. Não adianta, quem não é filho de Deus não tem essa fé no coração. Ele vai continuar caminhando na primeira fé, que é a fé natural, aquilo que os olhos podem ver. Eles podem até concordar com a sua mente no que a palavra de Deus diz, e muita gente concorda e concorda com força, né? Tem muita gente que estuda a palavra de Deus, tem muita gente que, sabe, ensina até a palavra de Deus, mas ainda assim não tem a verdadeira fé, não vive pela fé, porque a fé está só na mente. Não sei se você já conheceu pessoas cheias da palavra na mente, pessoas que conhecem muito PhD, né, pós-doutorados, semideus em Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem fé, não adianta, não tem fé, não vive por aquilo que ele conhece, ele só conhece, mas ele não vive pela fé. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver pela fé. E essa mesma fé é que abriu um dia a porta do meu coração, do seu coração. Né? Efésios 2, verso de 8 a 9, fala que nós só podemos entregar nossa vida para Cristo por causa da fé. A salvação vem através dessa fé e não vem de nós mesmos. É dom de quem? Dom de Deus. Então foi Deus que colocou essa fé para que nós pudéssemos aceitá-lo como Cristo, Salvador, o único suficiente Salvador da nossa vida. É a fé que vem de Deus, porque se não fosse Deus enviar essa fé no nosso coração, queridos, estaríamos eternamente perdidos. Não havia chance alguma da gente se reconciliar com Deus. Mas eu espero, né, que você tenha compreendido que a fé, né, vamos lá recapitular, tem dois elementos essenciais para a verdadeira fé. É a certeza e a esperança. Você espera, mas você já tem certeza que já recebeu. Né? Você já tem certeza que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Você só aguarda no tempo certo se manifestar, não é verdade? Mas você já se comporta sabendo que ele vai cumprir. Essa é a certeza, você não pode duvidar. Né? Então, mas eu espero, né, que... Amém? Amém. Muito bonito, viu? Muito obrigado, viu, pastor? Até que eu aprendi muita coisa, viu? Peguei muita coisa. Mas é isso mesmo. Hoje em dia as coisas estão assim mesmo, desse jeito. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua presença, pelo carinho. E desculpa por qualquer coisa, viu? Por atraso. Que tá segurando o Senhor esse tempo também, né? Que a correria é muita. Quero agradecer a Sabrina também. Obrigado pelo esforço. Obrigado mesmo de coração. Isso aí. Deixa eu fazer um convite. Posso fazer um convite para você, especial? Pode? Eu estou fazendo um curso muito legal, não sei se vocês já ouviram, que fala, que chama o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E tudo isso que eu tenho aprendido, você vê, eu crente, vida inteira, já fiz seminário, já pastoreei igreja lá em Confins, né, que o César sabe onde é, eu não estou mais como pastor hoje lá. Mas ainda assim, querido, a gente nunca deve achar que sabe tudo. A gente sempre tem que se abrir para que Deus continue revelando. A revelação da palavra é algo assim inesgotável. Né?
Deus tem sempre coisas para nos ensinar. Mas se você quiser aprender um pouquinho e conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui em Lagoa Santa, né? Não sei se vocês estão em Confins, onde é que vocês estão, mas é perto, né? Onde é que você esteja não é longe. Acredito que é aqui pertinho. Eu tenho um convite. Se você quiser assistir uma aula de graça de um professor tremendo, na segunda-feira, tiver disponibilidade, às 19h40, eu só precisaria que você passasse o nome para mim, confirmasse a presença, porque nesse período de pandemia a gente tem que restringir, né, a quantidade de pessoas para a nossa organização. E lá a gente está tomando todas as medidas, viu? É álcool em gel, uso de máscara, distanciamento, então a gente precisa da quantidade de pessoas para a gente não quebrar nenhum protocolo. Mas se alguém, né, o Felipe, ou algum de vocês quiserem assistir uma aula às 7h40 na segunda-feira, é a primeira aula de um módulo novo, tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por essa escola. E aí é uma degustação, é algo que eles sempre oferecem no primeiro dia de aula, né, de um módulo, para que a gente possa levar convidados. Então, você vai ser o meu convidado especial. Se você quiser, me fala, confirma comigo, manda um WhatsApp para mim, para que eu possa explicar para você como que funciona, e você vai ter uma aula inteiramente grátis, né? E eu tenho certeza que você vai amar, né, o Centro de Estudo Bíblico, Treinamento Bíblico Rema. Tá bom? Aí é só me procurar depois, tá bom? Mas não deixe de me procurar para eu passar o endereço e os detalhes direitinho e colocar o seu nome na lista lá, tá bom? Mas eu quero agradecer pelo convite, espero que eu tenha contribuído, tenha conseguido compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido sobre fé, daquilo que tem me movido, né? Eu tenho me movido, né, naquilo que eu creio, que a palavra de Deus tem trazido, e nesses dias a gente precisa tanto, irmãos, de compreender e viver realmente pela fé, né? É só a fé que nos sustenta nesses dias, né? É só a fé que nos sustenta e nos faz ter uma esperança de que vai passar esse tempo terrível que a gente está atravessando, vai passar, mas a nossa fé nos leva também a um clamor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dias têm sido abreviados, querido. Né? Não espere muito também, não. Vai passar, eu acredito que vai passar, mas Jesus está voltando. E a gente tem fé, né, que a gente vai subir juntinho. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Pastor John, eu agradeço, viu? Agradeço imensamente o senhor ter atendido esse convite aí prontamente. Aprendi muito com o senhor aqui nessa noite. E, inclusive, achei muito interessante o significado da palavra rema, não sabia. Foi uma novidade aí. E isso, palavra falada. E agradeço também o convite que o senhor estendeu a nós para estarmos lá acompanhando essa aula. Que o senhor continue abençoando sua vida infinitamente mais. Que Deus possa preparar outras oportunidades para que o Senhor esteja com a gente. E o projeto Tudo pelo Reino está de portas abertas para o Senhor, para toda a família. Dá um abraço ao pastor André. Estou com muita saudade dos irmãos. E posso dizer que foi um tempo muito glorioso que eu pude ter ali com os irmãos. Aprendi demais com vocês ali na Lagoinha Confins. E amo suas vidas, viu? Que sábado eu já estou ansioso para poder acompanhar também a pastor André ali no Fim da Amada, e que o Senhor continue abençoando o Senhor e toda a família. Eu te agradeço imensamente em nome do projeto. Amém. Um beijo no coração. Obrigado pela paciência em esperar, viu? Amém. E obrigado por ter mudado tudo aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado. E César, você tem alguma informação para poder dar? Não, amém. No próximo sábado a gente vai ter o Filha Amada, né, e o nosso Encontro Kids. E a gente vai estar postando aí as programações no nosso perfil aqui, só o pessoal tá acompanhando aí mesmo, tá bom? Aí agradeço aí, viu, Rafael, você também, a Sabrina, que estão aí nessa live aí. Foi muito gratificante, né, estarmos juntos aqui para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando aí do outro lado também, e você que vai assistir essa live depois na TV Tudo pelo Reino. E para quem. E hoje ia ter o sorteio também, né, César? Só que adiou, aí vai ser dia 15, certo? Sim, no próximo sábado. Pois é, então aí, pessoal, fique esperto, vai ter o sorteio. Pastor também, se quiser participar, seja bem-vindo. Quero agradecer. Vou estar ouvindo. Participar, pode participar. Oi, gente. Com certeza. Gente, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a noite de todos vocês. Obrigado mesmo de coração. Pastor também pelo estudo maravilhoso. E tem como você fazer uma oração para nós, pastor? Encerramento? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade.
e a tecnologia que nos proporciona, mesmo estando longe fisicamente, estarmos unidos num só espírito, Pai. Obrigado pela tua palavra que foi semeada nos nossos corações, que ela possa produzir fruto, que possamos realmente nesses dias viver pela fé, possamos agradar o teu coração. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai, que participaram, aqueles que vão assistir depois também, que a tua bênção seja estendida sobre a vida de cada um, Senhor. Eu os abençoo, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito Deus obrigado abençoe. a vocês. Valeu mesmo de coração. Forte abraço, viu? Somos todos pelo reino. Deus abençoe. Amém. Estamos realmente nesses dias de viver pela fé, possamos agradar o teu coração. Abençoa cada um.